Fala, grande ABC, seja bem-vindo a mais um ABC Talk Podcast. É você, Inácio, que tá aparecendo? Aê, agora sim, grande ABC. Tudo bom? Tudo bom com você, Inácio? O programa 172, hoje, em nome de Escala Empreendedora, em nome de Trastevere, Oiware, Cervejaria Órbita e que mais? Supervisão. Tá no ar mais um programa, Inácio. Muito bem, cara. Eu quero desejar uma boa noite para você que está aqui no Shopping ABC, que está passando aqui na nossa cabine, dando um tchauzinho. É isso mesmo, esse é o clima, viu? Aqui, pode legal. Passar, pode dar tchauzinho, pode mandar beijinho, manda coração, faz a sua foto, marca o ABC Talk Podcast, porque está começando mais um episódio aqui e a gente está muito agradecido e não deixe de compartilhar aí nas mídias, hein? É isso, gente. Curte, compartilhe, comente bastante também. Esse aqui que é o maior podcast do Grande ABC, Inácio, e hoje o mais o que, Inácio? Hoje é o mais justo. O mais justo. Né? Cara, ou injusto? Cara, é mais justo. O convidado de hoje, cara, a gente já torceu por ele lá no Roberto Justus, né? Você conseguiria entrar num programa já com uma ideia de ser demitido, Bernardão? Rapaz, eu acho que não, viu, bicho? Será que o Roberto Justo, ele é um personagem ou ele é daquele jeitão mesmo lá, hein? Vamos perguntar isso? Vamos perguntar. A gente, todo mundo tem essa dúvida, eu né? já fiquei meio chateado com o Roberto Justo, cara. Eu também. Depois eu vi uma entrevista dele, fiquei menos, né? Mas também o convidado de hoje tem coisas boas para a cidade que a gente já vai falar também. É isso aí, gente. Então, estamos aqui pelo YouTube, programa gravado, estamos gravando aqui, o programa vai ao ar dia 27, Inácio, e dia 27 é o Dia Nacional da Mata Atlântica. Olha só. Também é o Dia do Profissional Liberal. Boa, profissionais. E o Dia do Serviço de Saúde, Inácio, dia 27, tudo isso. Cara, meus parabéns para todos esses profissionais, né? Receba o nosso abraço. É isso aí. Vamos embora então, Inácio. Apresente o nosso convidado de hoje, que demorou para ele vir, viu? O acelerador de Santo André, Evandro Manzato, secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Santo André. E esse cara, ele era assim com o Roberto Justo. Será que ainda é? Uma salva de palmas para ele? Isso aí. Hoje você vai demitir ele? Não sei. Será que ele vai demitir a gente? Depende do pitch. Vai ter um jogo, hein? Vai ter um jogo. PHD já, viu? Obrigado por você estar aqui, viu? Boa noite, Inácio. Boa noite, Ale. E boa noite a todos que acompanham aí o ABC Talk Podcast. Um prazer estar com vocês aqui. E já com boas provocações aqui, se é justo ou injusto, mas enfim, estou muito contente de estar aqui. Tem muita história bacana para a gente falar, não só de aprendiz, aqui da Prefeitura também. E que bom que deu certo aqui, para a gente trazer um pouco das boas histórias aqui da cidade de Santo André e da nossa história aqui. Gente, a gente está brincando aqui, né? Mas com todo respeito a Vossa Excelência, nosso secretário digníssimo de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, o qual a gente tem muito respeito, sim. Mas a gente está num podcast, né? Então a gente pode falar um pouco de aprendiz, de história, que tudo tem a ver com gestão de pessoas, com gestão, com desenvolvimento, que é a sua especialidade. E a gente também quer saber algo sobre o desenvolvimento da cidade de Santo André, que você já está em qual gestão? Estou indo para a terceira. Terceira? Aliás, olha, me arrisco a dizer, Inácio, talvez um dos secretários de desenvolvimento econômico mais longevos do país, talvez. Me arrisco a dizer que é difícil, talvez seja difícil encontrar alguém que perdure por tanto tempo, né, num cargo comissionado, né, numa secretaria importante e relevante. É verdade. E eu acho que cabe até o estudo aí. Nunca parei para pensar, mas vamos pensar nisso aí para ter mais uma marca aí, né? E olha, e já traçando né, fazendo um link aí entre o aprendiz, né, o qual, para quem está nos acompanhando aí, eu tive a oportunidade. Você falou demitido, eu por falta de uma eu fui demitido 2 vezes. Um programa de televisão, só um saía contratado. Mas eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade que talvez um dos maiores, né, foram vários os aprendizados lá, e talvez um dos principais e que me ajuda muito hoje aqui à frente da gestão pública é aprender a fazer muito com muito pouco. Né? E esses eram os desafios de boa parte das tarefas ali daquele programa de televisão, né? Que uma pena até não estar no ar, porque eu acho que agrega muito conhecimento, né? Principalmente para quem está aí
na faculdade, estudando, entendendo a dinâmica um pouco da vida profissional. Eu acho que essa, com certeza, foi uma das grandes lições. E eu olho muito, né? Muitas vezes a gente acha, ganhei, perdi, poxa vida e tal, e muitas vezes as coisas depois se revelam mais para frente, né? Por que você teve que passar por determinada situação para vivenciar o momento que você vive hoje, né? Então foi muito legal. Então acho que é uma ponte muito interessante entre o aprendiz e a gestão aqui à frente da Prefeitura de Santo André. Eu trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento de Santo André já em 2006, na época do mapping, por isso que a gente está com essa camisa. Pagando só vai entender a piadinha do mapping quem é 50 a mais. Senão, isso aí. Nós estamos no mapping. Vê se você entende a analogia, né, do mapping e do Shopping ABC. A camiseta não é do MST não, viu, gente? Embora pareça, mas não é, né? A gente não tem nada a ver com eles. Então, mas em 2006 eu trabalhei na época chamava Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Ação Regional. Legal. Porque fazia a interface com o consórcio, né? Hoje em dia não faz mais, né? A Secretaria não tem nada a ver com o consórcio, ou tem? Os 7 municípios, né, retornaram, né? A gente teve aí alguns anos que alguns municípios ficaram fora do consórcio e hoje estão todos unidos. A gente fica muito feliz, né, de ver as cidades próximas, né, as gestões todas juntas, né? A gente tem reunião de setoriais, né, desenvolvimento econômico, saúde, educação, enfim, todos os setores econômicos estratégicos aí reunidos via consórcio. Então, essa interlocução, essa proximidade, essa conexão de todos os atores é muito importante. Quando a gente olha aqui, igual vocês têm o quadro aqui, o Grande ABC é fundamental. Não dá para dizer que nós somos o Grande ABC se a gente não tem essa interlocução boa com os demais atores, né? A gente sabe que aqui as cidades não têm fronteira, né? Estão todas ligadas umas com as outras, né? Então é importante que a gente esteja bem conectado. Aliás, só você fazer um agradecimento especial aqui ao pessoal do Shopping ABC, né? Um dos grandes e importantes centros de compra aqui da nossa região, aqui de todo o Grande ABC, né? Aqui em Santo André são 4 grandes centros, né? Além de 22 corredores comerciais, e o Shopping ABC também, que vem se renovando ano após ano. Então agradecer aí, né, por esse espaço fantástico aqui que vocês trouxeram e ocuparam aqui dentro do shopping. A gente agradece também, né? Nós vamos trocar a fachada agora, né? Vai ficar um shopping mais bonito. 30 milhões de investimento, né? Investimento bem a robusto, gente esteve aqui, né, no lançamento, você também esteve, e vai ficar muito bacana. E todo mundo gosta do Shopping ABC, né? Claro. Porque todo mundo tem um carinho, tem um afeto, sempre viveu, foi um dos primeiros shoppings aí da região. Acho que da cidade foi o primeiro, né? Nesse tamanhão, sim, né? Vocês falaram, nós que já passamos dos 50 aqui, eu vi na inauguração, eles entregavam pintinhos aqui para quem ia saindo do shopping. Verdade, os pintinhos eu lembro até hoje, era muito mais novo, né? A gente levou os pintinhos para casa e viraram galinhas, cara, um negócio meio maluco, né? Eu lembro disso, Olha só. A gente teve isso aí, histórias... Mas nós somos do tempo do mapping. Eu vim no mapping. Do mapping. E a gente é do tempo da galeria. Né? Do Studio Center? O primeiro cinema. Do cinema lá, né? Cemitério. Studio Center, é isso aí. Ô Evandro, você sempre teve ligação com a gestão pública ou isso é algo que foi acontecendo na sua carreira? Não, isso aconteceu a partir de 2007. Eu tenho bastante amizade com o ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, né? Somos amigos aí de longa data. É tão engraçado chamar o Paulo Serra de ex-prefeito. Pois é. Não, mas tá aí o Paulinho, né? Pra gente que tem bastante intimidade, aliás, boa parte da cidade o chama de Paulinho, né? Até hoje. Ele fez um trabalho muito importante, vai continuar fazendo, não tenho dúvida nenhuma. Acabou de voltar de Harvard, aí também foi se aprimorar. Estará aqui no dia 3, hein? Opa, maravilha. No dia 3, olha o spoiler. Dia 3, Paulo Serra falando sobre a metodologia de Harvard. Eu tenho brincado com ele, porque eu falei que ele é meu bicho. Porque eu fui fazer lá um projeto de Harvard sobre oratória e agora ele foi. Então, eu fui primeiro, ele foi depois, ele é meu bicho. Ele foi lá estudar parcerias público-privadas. Então, a gente começou, a primeira experiência dele foi em 2004, como candidato a vereador. Eu ajudei até na campanha, pedimos voto lá para ele, e ali ele começou a jornada. Aí, quando foi em 2007, ele me convidou para participar do PSDB, para me filiar ao partido, ao qual ele era filiado, né? Fiz ali, comecei a fazer um curso de formação política. Fui candidato, né? Tive uma experiência como candidato a vereador aqui em 2008, junto com ele se elegeu, acabei não me elegendo, mas aí depois da eleição a gente manteve aí a proximidade. Em 2012
ele 2012 ou 2013, ele assumiu como secretário, aí eu fui trabalhar com ele, a gente começou ali na antiga Secretaria de Mobilidade Urbana e Obras da cidade. Começamos ali, fiquei em 2013, 2014, ficamos juntos. E aí depois de 2016 o projeto para ele virar prefeito, 2017 iniciamos a gestão e tô junto, né? Estamos juntos, esse grupo político que tem tocado aí aqui a cidade. Eu permaneci, né? Hoje o nosso atual prefeito, o prefeito Gilvan, começou comigo lá no desenvolvimento econômico também, era nosso diretor, depois secretário adjunto, depois foi assumido como secretário em outras pastas, hoje é prefeito, ou seja, então essa é um pouco da trajetória. Antes disso, aí passei por multinacionais, empresas locais aqui também no Grande ABC, corri aí por algumas empresas, experiências muito ricas aí, principalmente ligadas aí ao setor de recursos humanos e a área comercial. É onde eu passei aí, por onde eu passei, e aí junta, e aí você vai juntando, teve um aprendiz no meio disso tudo, aí você junta isso tudo numa panela e traz aqui para a gestão pública, né, à frente da Secretaria. Quando você foi para aprendiz, foi antes de você ser candidato? Eu tive duas oportunidades, né? Eu participei, a primeira participação foi em 2005, e aí quando foi em 2013, que aí eu já estava na gestão pública, né? Eu já estava trabalhando com o Paulinho. Eu recebi a ligação do Justus, né? Ele me ligou e fez o convite, falou: vai ter o aprendiz, o retorno. Só para quem já tinha participado. Para quem já tinha participado, né? Eu tive a primeira experiência, foi em 2005, eu passei num processo de seleção de 56 mil pessoas. Você se inscreveu? Eu me inscrevi normal, não tinha ligação nenhuma com a televisão. Nessa época eu trabalhava num restaurante em São Paulo, gerenciava as operações do restaurante. Aí me ligaram, fizeram o convite, você foi aprovado no processo. Foram várias etapas, né? Teve, eu acho que 5 ou 7 etapas, né? E aí na última etapa ficaram 50 pessoas. E aí até curioso, porque quando ficaram esses 50, eu me recordo até hoje, né? O produtor falou o seguinte: eu posso estar diante de gente que tem experiência na NASA aqui, mas a partir de agora, quem vai decidir quem serão os 16 participantes é aquela câmera ali. Se ela não gostar de vocês, não tem jeito. E aí a câmera gostou de mim, eu acabei a câmera é o equipamento mesmo, né? Quem trabalha com televisão sabe, a pessoa desenrola bem, mais ou não fotogênica, desenrola bem, mais ou menos fotogênica e tal. E aí tive essa primeira experiência, aí voltei em 2013 aí a convite dele. Mas foram experiências muito ricas, assim, muito intensas. Eu diria que é uma pós-graduação resumida, compilada ali em 30 dias. E era mesmo, era bem intenso. Né? E bem legal. E aí a gente traz tudo, né? Você soma tudo que você tem de experiência e vai trazendo aqui para o teu dia a dia. E, modéstia à parte, a cidade tem alcançado alguns números e algumas ações muito interessantes. É até isso que eu queria te perguntar. Quando a gente fala uma Secretaria de Desenvolvimento, né, assim, ela sempre está olhando para o futuro? Qual que é a metodologia de vocês aí? Inácio, todas as pessoas que ocupam um cargo de liderança, né, assim como eu lidero ali a equipe no desenvolvimento econômico, obrigatoriamente precisam enxergar aquilo que não está visível para a grande maioria das pessoas, né? É fundamental que você enxergue os próximos 5, 10, 15, 20 anos, né? Não tem como ser diferente. Então, aí, trazendo alguns exemplos, né, de algo que a gente está fazendo, né, algo que está rodando nesse momento, por exemplo, Festival Sabores da Cidade, por exemplo, é uma ação de fomento ao polo gastronômico. Há alguns anos nós percebemos esse crescimento, né, esse aumento do número de estabelecimentos gastronômicos vindo para a cidade. Hoje são mais de 7 mil estabelecimentos gastronômicos da cidade. Aliás, coloca aí, Vini, na tela para todo mundo ver o primeiro slide, que é do... Até 11 de junho vai, né? Exato. A gente pegou as duas datas, entre o Dia das Mães e entre o Dia dos Namorados, né? A gente sabe que essas duas datas têm um movimento gigantesco, e aí a gente, em contato com os restaurantes, tem uma palavra que eu gosto muito, que é OPA, né? O O de observar, o P de planejar e o A de agir. Então, há alguns anos nós percebemos o turismo gastronômico, né? A cidade de Santo André é muito agradável, tem muitos parques, tem muitos estabelecimentos ligados à saúde, tem a rede de transporte, é uma cidade agradável, né? Apesar de todos os desafios e problemas. E acabou muitos restaurantes já famosos vindo para cá também. Exato. Né? Hoje eu tive com o prefeito Gilvan e com o secretário Diego, há 2 semanas, nós tivemos no evento da ABF, Associação Brasileira de Franchise, né? Em São Paulo. Nós somos a 30ª, Santo André hoje é a 30ª cidade do país que mais atrai investimentos em novas franquias.
né? Isso não é pouca coisa, né? Quando a gente olha um país com 5.565 municípios, entre as 30, você falar que você é o 30º, cara, isso é um número extremamente robusto e considerável. Então, nesse festival, por exemplo, a gente observou esse crescimento lá atrás, falou, poxa, precisamos fazer alguma coisa para fomentar ainda mais esse turismo gastronômico, né? Seja o turismo interno ou das cidades vizinhas que vêm para cá, para aproveitar os sabores da cidade. E então a gente resolveu agir, começamos esse festival já o ano passado, tínhamos planejado no ano anterior. Antes tinha o comida de botequim, né? Já teve na cidade, né? já teve algumas outras experiências, mas esse modelo que a gente criou, Ale, eu posso te dizer que vai perdurar por muitos e muitos anos. É custo zero para quem participa, né? Para os restaurantes. Então a pessoa monta ali um prato promocional, ou 20% de desconto, ou compra um leve 2, ou ganha ali uma sobremesa, algum item adicional. E as pessoas estão gostando muito. A gente já teve batemos 20 mil acessos desde que nós lançamos a promoção no portal. Então isso é muito legal, porque é uma oportunidade também para os restaurantes se reinventarem, né? Mas você sabe que eu não tinha visto ainda. Minha esposa mandou para mim e falou assim: você viu isso? Isso é bem legal. Isso do polo gastronômico, né? E quando a gente fala, pegando um outro exemplo, né, desse olhar para o futuro, né? Nós vamos entregar, está planejado aí para final de julho, começo de agosto, aí, o CIT, que é o Centro de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, aí falando um pouco das grandes indústrias e dos segmentos econômicos estratégicos para a cidade, né? Então, quem está nos ouvindo aí, quais são os segmentos econômicos estratégicos da cidade? A gente vai falar o setor químico, petroquímico, né? Tem um polo petroquímico aqui, tem a nossa cidade aqui, é de 72, né, movimento aí, fatura 10 bilhões de reais por ano, né, ajuda muito a economia da cidade de Mauá, da cidade de Santo André. Você tem aí o setor logístico que se desenvolveu muito, né, tem um grupo australiano construindo um empreendimento gigantesco aí de quase 70 mil metros quadrados, tem o Imbigus, tem a Fensa Coca-Cola, né, você tem o setor da borracha, a gente tem a Bridgestone e tem a Prometheum, né, ou seja, então esses segmentos a gente dentro desse sítio, dentro das ações do Parque Tecnológico, o que a gente tem feito já de maneira sistemática desde 2020 é fazer com que as empresas apresentem desafios. Esses desafios, nós compartilhamos esses desafios com as universidades e com as startups, e através dessa conexão entre startups, universidades e desafios das empresas, a gente estimula a captação de recursos públicos, muitos desses recursos não reembolsáveis. Né? Para que isso tudo? Né? O que acaba gerando isso tudo? Gera que a gente responde aos desafios desses segmentos econômicos estratégicos, ou seja, eles continuam retendo investimentos aqui, gerando emprego aqui, né? E aí a gente cria o que a gente chama de um ciclo virtuoso. Né? Então é um pouco aí 2 exemplos aí que atestam um pouco dessa importância e necessidade da gente ter esse olhar sempre à frente. Agora, o Evandro, o secretário de Desenvolvimento Econômico naturalmente tem que ser um cara com bom trânsito entre os empresários, né? Eu lembro na época do Marinho em São Bernardo, até o secretário lá era acho que era o Jefferson da Conceição, que é um sindicalista. Tipo assim, eu acho que não casa muito para a pasta de desenvolvimento, né, Inácio? Você tem um sindicalista, tem que ser um cara que circula bem no meio dos empresários, né? É importante. Porque se eles não comprarem a sua ideia, eu acho que o trabalho fica e quis o destino, né? Meu saudoso pai sempre dizia, né? As coisas não é coincidência, é sincronicidade, né? Então, a minha atividade de origem, né? Eu sou nascido aqui em Santo André, eu tenho um escritório de advocacia imobiliária, já há 25 anos aqui, tenho um sócio e primo, Marcelo Matrone, que toca as operações hoje lá na Matrone Imóveis, né? Até porque o poder público demanda uma agenda e um tempo gigantesco. Mas eu sou do mercado imobiliário e também, né, tem a CISA, que é a Associação Comercial e Industrial, eu estou lá já indo para 13 anos, né, então contato direto com os empresários. E quando a gente fala em desenvolvimento imobiliário, esse é outro segmento econômico muito estratégico aqui, a cidade se desenvolveu, em 2022 a cidade de Santo André respondeu por 2023 respondeu por 70% de todas as entregas imobiliárias no Grande ABC, ocorreram aqui em Santo André. O ano passado foi 49,5% de todas as entregas. Isso são dados do Secov, São Paulo, né, que é o Sindicato das Construtoras. Então, quando eu assumi essa pasta do desenvolvimento econômico, eu falei, poxa, quanta reclamação que eu já escutei, tanto dentro da CISA, como pelo meu escritório, pela interlocução que eu tenho com os construtores. Né? E aí eu falei, poxa, então essa é uma baita oportunidade para melhorar a máquina pública, né? Melhorar esse trato, essa proximidade, esse diálogo com o empresariado. E aí há que se reconhecer e agradecer, né, sempre
confiança que o prefeito Paulo Serra me deu, assim como o prefeito Gilvan também me deu, e mais do que a confiança, é essa liberdade de trabalhar e executar e propor melhorias, né? Então isso tudo, todos esses números que a gente colhe hoje, bons para a cidade, é fruto de muito trabalho, né, de muita dedicação e de um processo de observação, né, para identificar onde é que estão os gargalos. Sim. Onde é que estão as dificuldades e pouco a pouco ir mudando, né? E aprimorando esse trato principalmente com quem empreende, gera emprego e renda aqui para a nossa cidade. Por isso que a gente brincou aqui, né, com o acelerador de Santo André, né? O Evandro é o acelerador, porque a Secretaria de Desenvolvimento é isso que ela tem que fazer. Esse é o papel. Ela tem o prefeito Paulo Serra brincava, né? Falava, o Evandro é nosso embaixador, né? Embaixador no sentido de vender a cidade mesmo, né? De vender. Eu recebo muitos empresários, ainda ontem, né? Pegando aí só como exemplo, até o nome da empresa, eu estava com um colaborador da Mercedes-Benz, né, que a Mercedes já integra aqui o nosso parque tecnológico, né, já lançou desafios, então eles estavam ali fazendo uma vistoria no City, para justamente estar mais próximo, né? A gente estava fazendo uma conversa ali, ele até falou, poxa, eu conheço ali o pessoal da ABB que produz robôs, né? Então a ideia é a gente trazer alguns robôs ali também para dentro do espaço, ou seja, então essa conexão e essa aceleração, ela é fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade. É isso aí. Quando você pensa em projetos para a cidade, como você falou, um monte, essas interfaces que você faz, você estava falando assim, é uma cidade que ainda tem problemas, né? Ainda você vê muitas empresas querendo ir embora. Como que você lida com essa transformação econômica de indústria? A gente chamava custo ABC, né? Antigamente, não é? Em que âmbito que a gente tem de um raio-x sobre esses temas? Assim, quando nós assumimos a Secretaria em 2017, nós colocamos como objetivo maior para nós, né, como nosso DNA, né, é atrair investimentos para a cidade para gerar emprego e renda. Tá? Esse é o nosso objetivo principal. Isso a gente repete constantemente, né? Quem vai me escutar aqui, já me escutou em outra oportunidade, a gente repete isso como um mantra. E para isso, né, para atingir esse objetivo de atrair investimento, para que esse investimento gere emprego e renda, nós trabalhamos em 3 pilares muito claros, né? Melhorar o ambiente de negócios, melhorar a competitividade das empresas e fomentar uma cultura de inovação, qualificação e empreendedorismo. Ponto. É isso, são esses 3 pilares que sustentam essa atração de investimentos. E para isso, a gente, claro que essa estratégia que nós adotamos desde 2017 e que é a mesma até hoje, ela funciona para quem está aqui, para quem avalia vir para cá, e também para aqueles que eventualmente pensam em sair daqui por alguma razão. A gente sempre traz esse contraponto. Olha, antes de você ir embora, caso você esteja avaliando, deixa eu te trazer algumas coisas. Olha, a gestão pública é uma gestão pública muito próxima, que escuta verdadeiramente os empreendedores, sejam eles pequenos, médios ou grandes. Eu costumo dizer que a gente tem que olhar de P a P, do porteiro ao presidente. Cada um deles vai ter algo a ensinar, algo a aprender, algo a compartilhar conosco. Então a gente olha desde do nano empreendedor, aquele pequenininho, até a grande indústria. Então a gente está muito próximo dessa turma toda. Quando a gente olha para uma cidade como Santo André, até saiu um estudo aí que eu publiquei e divulguei recentemente, né? Uma das 50 cidades mais felizes aí, uma das maiores cidades aí, a 30ª maior cidade do estado de São Paulo, né? Economia, e a 47ª do país. Quando a gente olha tudo isso, as pessoas precisam entender, poxa, mas como assim, né? Eu até teve uma pessoa que escreveu para mim, é um absurdo, a cidade que alaga, e onde já se viu, quem votou nisso daí? Né? E a pessoa não consegue compreender que, quando a gente olha para uma cidade como Santo André, tirando a capital, tirando a cidade de São Paulo, é a cidade que tem a melhor infraestrutura pública e privada de saúde. Nós temos 12 hospitais na nossa cidade, particulares. Equipamentos públicos de saúde, se eu não estiver equivocado agora, desatualizado dos números, são 98 equipamentos públicos de saúde, 64 ou 66 deles de portas abertas para a população. Então, minha mãe foi, não vou nem citar o nome da cidade aqui para não parecer que eu estou falando mal da cidade, minha mãe foi passear eu tenho um irmão que mora em Goiânia, aí eles foram passear numa cidade aqui no interior de São Paulo, minha mãe sofreu uma queda ali, quebrou o nariz. Chama o SAMU e tal, vamos ter que levar vocês para a cidade vizinha, porque aqui não tem nada. Sobe a serra, desce a serra, vai na cidade vizinha. Chega na cidade vizinha, tem um hospital público. Minha mãe é uma senhora de 82 anos, ficou sentada 12 horas numa cadeira, porque não tinha onde deitar. Então as pessoas não conseguem entender, saúde da cidade como é que é? Excelente. Escolas, tem um monte.
pública, privada, excelente ensino. Costumo dizer, eu vou aproveitar esse momento aqui para dizer, um dos maiores ativos que nós temos em Santo André e no Grande ABC. Quando a gente olha para todas as faculdades e universidades, tem 120 mil alunos em graduação e pós-graduação. Qual é a região do Brasil, tirando a cidade de São Paulo, que é um país à parte, que tem essa quantidade de alunos? É difícil contratar. Amigo, se é difícil para contratar em Santo André, você imagina se você for para os rincões do Brasil, se você for aqui para o interior de São Paulo, em cidades menores, com população entre 20, 30, 40, 50 mil pessoas, que é a grande maioria das cidades, e daí a gente olha para um gráfico de, poxa, Santo André é a 30ª cidade do estado de São Paulo. É uma cidade grande, complexa. E aí entra um pouco do perfil do nosso país. A gente não pode esquecer, olha, nós não somos aí uma grande nação. As grandes nações, elas têm uma série de coisas aí que o Brasil ainda, infelizmente, não tem. Podemos um dia ter? Olha, eu tenho trabalhado e me dedicado, Eu tenho uma lição que eu aprendi e que carrego comigo até hoje, Os espaços públicos existem, continuarão existindo e serão preenchidos. E o pior cenário para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país é quando esses cargos são preenchidos por pessoas, para ser gentil aqui na palavra, não adequadas para cada um desses cargos. Então eu, como tive essa oportunidade, e tenho essa oportunidade até hoje, eu procuro entregar o meu melhor. E eu, junto com a nossa equipe lá do desenvolvimento, olha, vamos fazer o nosso melhor. Para quando a gente poder olhar para trás, daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, olhar para trás e ter orgulho do que a gente fez, do que a gente ajudou a construir num país, não só numa cidade, num país com tantas complexidades. A gente, eu me recordo quando o prefeito Paulo Serra assumiu em 2017, se eu não estiver equivocado aqui no percentual, era cerca de 28% de tratamento de esgoto. Aí você fala, não é possível. Hoje esse número, passados aí 8, quase 9 anos, nós estamos quase chegando nos 100% de água tratada e tratamento de esgoto. Então você fala, essa questão do saneamento, aliás, é só olhar, o Brasil tem ainda 48% da população não tem saneamento básico. Então, perceba o tamanho do desafio. Tem aí a lei não é a lei do saneamento, a lei do marco legal do saneamento, se eu não estiver equivocado, que trouxe aí, a possibilidade do privado tocar, porque muitas vezes o público não tem porque não tem expertise, não tem porque tem muita corrupção envolvida, Então, esses desafios estão postos aí. Aí eu como tive essa oportunidade aí, estamos acelerando. Mas eu imagino que a sua secretaria, Bernardo, você deve olhar para a educação, você deve olhar para o meio ambiente, você deve olhar para o todo. Sim. E dá vontade, e você dá umas pitadas de palpite ali, que fala assim, cara, para eu chegar no desenvolvimento econômico daqui 20, 30, 40 anos... Me ajuda aí. O que você pede de ajuda? Cara, qual que seria... Você tocou num ponto fantástico, assim, porque eu me recordo que quando eu comecei lá em 2017, eu falei pro Paulinho, Eu falei, Paulinho, deixa eu te dizer uma coisa, o meu perfil é o seguinte, eu vou dar pitaco em todo mundo. Se você me disser para eu ficar quieto lá no desenvolvimento econômico, eu vou ficar quieto. Mas eu preciso dar uma cutucada em todas as secretarias, porque está tudo ligado. Não dá para eu falar que Santo André vai se desenvolver se a educação não estiver legal, se a saúde não estiver legal, se os parques não estiverem bem cuidados, se a cultura não estiver vibrante na cidade. E aí, quando a gente terminou as primeiras 2 gestões do Paulinho e entramos aqui eu me recordo que eu fui para São Paulo com o Gilvan no final do ano, antes do início da gestão, eu falei, Gilvan, deixa eu te contar uma coisa aqui, com o Paulinho eu te fiz um combinado. Se você me disser que vai mudar, mudou, mas é esse aqui o combinado, é poder dialogar com todos, questionar, pedir ajuda, trocar, tudo bem. E aí é óbvio, como a gente é um mesmo grupo político, a gente se relaciona muito bem. Então isso é fundamental. Mas não tem ciúminho, não, dos outros secretários falar que esse cara está vindo aqui. Isso é algo que eu falo que é parte do meu trabalho. O que você faz lá como secretário de Desenvolvimento Econômico? Parte do meu trabalho é administrar vaidades. É fazer todo mundo entender que ninguém é melhor do que ninguém. E a hora que eu junto o meu conhecimento com o meu trabalho, com o teu conhecimento, com o teu trabalho, a gente se mistura e a gente se conecta, a gente produz e entrega muito mais para a sociedade. E quem sente isso tudo na ponta é o cidadão. Vou dar um exemplo aqui de uma outra ação que nós estamos rodando agora nesse momento, vai até o dia 29, que é um feirão online de emprego. Cara, é muito gratificante. A gente começou a receber, é um feirão online. Olha, isso é legal, hein?
Cara, depois se vocês puderem aí conseguir colocar um link aí do feirão, mas também quem estiver acompanhando, é só digitar aí no Google aí, Feirão de Emprego Santo André, vai cair na página do feirão, mais de 5.500 vagas de emprego sendo ofertadas em todos os segmentos, administração pública, setor de comércio, serviço, indústria, pequena, média, grande, serviço para estagiário, emprego para PCD, né, que são as pessoas com deficiência, tem de tudo. E é muito legal porque nós começamos aí na semana passada, nós estamos batendo já 40 mil acessos à plataforma. E aí as empresas estão dizendo, nós nunca recebemos tantos currículos na nossa vida. Recebi hoje mais um, né, do segmento médico. Dá para acessar pelo site da Prefeitura? Dá para acessar pelo site da Prefeitura, é só acessar, vai ver lá, Feirão Virtual de Emprego. Muito bom, isso aí. Clica lá, quem estiver querendo uma nova oportunidade ou o seu primeiro emprego, tem oportunidade para todo mundo. Acessa aí, porque Santo André está, de novo, sem custo nenhum, a gente sabe que esse já é o terceiro feirão que nós estamos realizando, né? E a gente identificou que muitos trabalhadores, muitas vezes, não têm o dinheiro para condução. O cara não consegue pegar o transporte, seja o Uber, seja um ônibus, ou uma mototáxi e tal, e falar, eu vou até o feirão lá para levar um currículo. O cara não consegue imprimir o currículo dele, o cara não consegue se deslocar. Então, da casa dele, com o celular na palma da mão ou com o computador ali, o cara consegue acessar, cadastrar o seu currículo diretamente na empresa, né? Então, hoje, como eu estava falando, um dos hospitais aqui da cidade. Pessoal, queria agradecer aí, recebemos aí eles ofertaram 165 vagas, recebemos 300 currículos, já chamamos 30 pessoas para fazer entrevista, ou seja, então isso é muito legal, né? E aí quando a gente fala desse ciclo virtuoso, é um pouco disso, né? O cara está lá, por que a empresa, né? Voltando um pouco para a tua pergunta, né? Por que a empresa, né? O desafio da empresa não ir embora? Eu vou te ajudar com todas as forças, né? Limitado no âmbito municipal, a gente sabe que muitas questões envolvem questões tributárias, uma guerrinha às vezes fiscal, muita guerra fiscal, talvez a reforma tributária acabe com essa realidade que nós temos. Tem também aí questões do país, muita gente fala em segurança jurídica, tem muita coisa que está fora do nosso controle. Agora, aquilo que está no nosso controle, aquilo que a gente pode se dedicar a fazer pelo empreendedor, a gente quer fazer para acelerar, né? Para a turma ficar aqui. E falar em acelerar, vamos acelerar os patrocinadores. Precisamos acelerar. Você toma uma aguinha. Acabou a sua aguinha? Tem mais aqui, ó. Tem água aqui, ó. Tá aqui. Não, tem aqui. E, Bernardão, tem patrocinadores aí, cara? Opa! Deus, né, está do nosso lado, Inácio. Amém. Aliás, né, eu ia falar, Inácio, para quem quiser aí, a gente coloca a vaga no Feirão do Emprego aqui para o BC Talk, né? Vamos colocar o BC Talk lá no Feirão do Emprego para ver se consegue 2 apresentadores bons, né, Inácio? Cara, porque esses aqui já tá caindo o cabelo, já passaram dos 50 a mais, estão com a camisa do Mapping. Pois estão saudosistas. Mas vamos lá, gente, vamos falar da Scala, que nos brindou aqui com esse estúdio maravilhoso que estamos aqui dentro do Shopping ABC. A Scala está aí com a gente. Sempre tem uma Scala que combina com você, Inácio, sabia? Cara, eu adorei esse jargão. Você que inventou, é dele? Não, até é deles, né? Bom, cara, parabéns. Mas é um slogan bom, hein? É isso aí. Eles estão com o Douro aí, ó, que fica no bairro Campestre, Inácio. Últimas unidades, fase final de obra. Então, corra lá, um apartamento bom de 134 metros quadrados, num bairro bom de Santo André, né? 3 suítes, tem de apartamento de 2 e 3 vagas, lazer de clube, gente. Eu estive lá, sensacional, e logo a gente vai mostrar mais imagens para vocês. É isso aí. Obrigado, Scala. E que mais, Inácio? Shopping ABC, se você é 50 a mais, você vai entender a piadinha. É o nosso shopping, né? Então você pode curtir aqui com a gente às terças e quintas. O podcast está aqui, vai ter o workshop aí rolando para jovens de 14 a 16 anos. Você pode entrar aqui, curtir com a gente, fazer foto, bater papo, né, Bernardo? Com certeza. Esse é o Shopping ABC que está te dando essa oportunidade de você estar pertinho de um podcast. Valeu, gente. Vamos falar também da Trastevere. A Trastevere faz a sua cidadania italiana. Se você é descendente italiano até avô, na sua 3ª geração, você pode agora, com a nova lei italiana, né, ser um cidadão europeu, Inácio. Você já tem o seu passaporte? Cara, eu estou a ponto de me tornar um cidadão italiano. Banzato é italiano, não é? Banzato? Italiano, não. Minha avó era italiana.
Já é um cidadão italiano? Não. Eu estive lá na Trastevere batendo papo com eles. E não deu certo, meu? Não deu. Se reunir toda a documentação ainda. Né? A etapa da documentação. Mas vai dar certo. Foi no lugar certo, viu, Evandro? Porque a Trastevere é ali numa rejadinha ali, vale a visita lá. São profissionais, estão há muitos anos no mercado e não deixem de procurar. Um abraço, Edu. O QR Code tá aí, gente. Procure a Trastevere. Que mais, Inácio? Zoiwear pensou em uniforme, você tem que pensar na Zoiwear. Olha só, a gente tem camisetas das 7 cidades, tem moletom. Esse moletom é de São Bernardo, esse moletom é do Grande ABC e tem das 7 cidades também. E você é só entrar no QR Code, camisetas a partir de R$ 58,90. E eles falam assim, olha, você tem uma empresa, tem um evento, bate um papo com eles vão ajudar no melhor tecido, no melhor design e deixar a galera à vontade com a autoestima lá em cima. Bernardão, tem papo ecológico, hein? Papo ecológico, porque as camisetas da Zoiwear são feitas com 50% de poliéster reciclado de garrafa PET. São necessárias 11 garrafas de 2 litros para fabricar 1 kg de malha. Ou seja, Inácio, para cada camiseta, 4 garrafas PET são utilizadas. Inácio. Só um matemático para fazer uma conta dessa, eu não ia conseguir. Economista. Não, economista. E sabendo que o nosso secretário estaria aqui... Você gosta do Grande ABC? Pera aí, antes... Pô, mas não tem como não, pô. Defendo aqui com todas as forças. É a chave. Abre aí, senão eles não pagam o jabá. Opa, claro, vamos aproveitar. Até para ver se serve, né? Zoiwear, QR Code tá aí, não deixe. Pessoal, vamos comprar as camisetas do ABC Talk, hein? Entra lá no site, peça a sua. Cadê a câmera aqui? Ali, né? Isso. Olha aí o Grande ABC. Eu amo o Grande ABC. Patrocina ABC Talk. Muito bom. Zoiwear aqui, ó. Maravilha. Obrigado pelo presente, viu? Obrigado. É isso aí. Temos também o patrocínio da Cervejaria Órbita. A Cervejaria Órbita é uma cervejaria artesanal que fica aqui na Grande ABC também, em Ribeirão Pires. São 7 tipos de sabores diferentes de cerveja, Inácio, e cada uma é o nome de um planeta do sistema solar, sabia? Sabia, cara. Você já tomou cerveja em Plutão, Inácio? Cara, eu tomei em Plutão, eu tomei em Marte. Mercúrio, nossa, os Mercúrio Mercúrio é quente, tava quente Mercúrio, não tava? Cara, mas tinha um freezer lá que tava bom, viu, cara? O chopinho tirado na biqueira. E é interessante, né? Porque casa, porque ó, a APA, que é aquela cerveja um pouquinho mais forte, mais robusta, até pra você tomar num friozinho, é em Plutão, que é lá no final, né? Não, é longe, mas eu já Nem fui lá. planeta mais é Plutão, mas virou cerveja. Isso aí. QR Code tá aí, gente. Se quer uma cerveja órbita na sua casa geladinha, é só entrar aí. Entra direto no Instagram deles e eles vendem pelo Instagram. E eu esqueci a cerveja do Evandro, Inácio. Agora deu sede aqui. Mas vou a ter gente que ir lá manda. na prefeitura levar para ele. Viu? A gente vai lá, tem café lá, ô, Evandro. Tem café. Tem café? Tem café. Porque tem secretaria que infelizmente não tem café, cara. Não, tem lá tem. Tem a A gente maquininha foi lá lá. na Secretaria de Cultura, não tem café. Ah, é? Ô, vamos fazer uma vaquinha, vamos comprar café lá pro pessoal da cultura, hein, meu? É isso aí. Então, mas a gente leva lá pro Evandro uma Talk Beer, né, Inácio? Maravilha. Que mais? Deville Despachante, se você precisa fazer o licenciamento, PVA, multas, transferência, NH, regularização de leilão do seu carro, emplacamento e muito mais, é Deville Despachante. E outra coisa, eu tô com o IPVA atrasado, tô com documentação, multas, vai até eles, que eles conseguem lá fazer uma história que vai parcelar tudo dentro da maquininha deles lá e você vai ficar livre, cara, para você rodar à vontade. Deville Despachante. E eu mando um abraço para as duas Jaques. Sabe por que duas Jaques? São duas Jaquelines, né? Jaque, um beijo para as duas aí. É isso aí, gente. 94001-7956, Deville Despachante. E agora os agradecimentos, né, Inácio? As pessoas que nos ajudaram a fazer esse ambiente que nós estamos aqui no Shopping ABC. Elisete Fernandes Design Interiores, que fez aqui toda a ambientação e tentou reproduzir ao máximo o nosso estúdio lá no Educandário. E eu estou muito aqui, feliz, né? eu estou ficando aqui praticamente o dia todo, né, Bernardo? E você também É isso aí. fazendo o nosso revezamento 3x2 aqui e a gente está ficando à vontade. E como você pode ver aí, tanto atrás do Inácio como atrás do Evandro, tem os IPs, né? Porque esse aqui é o projeto IP. Todo o projeto da Elisete, ele tem o nome de uma planta. E como o IP é uma planta que renasce, né? Muito bem, Por floresce. isso que nós estamos renascendo aqui no shopping, né, Inácio? É por isso. Show de bola. É isso aí. Agradecer a RS Design Corporativo, também que cedeu os móveis pra gente. Muito obrigado. É isso aí.
Que mais? Paola Trentin, fotografia, pensou em projeto, pensou em drone. Você é de uma concessionária, você quer de um shopping, pensou em fazer publicidade, é Paola Trentin. É isso aí. Um clique para aguardar um momento, Inácio. Gostou? Oh, ficou bom. Baldelli também, Inácio. Fala aí da Baldelli. Cara, como é que me pode falar? Dá até água na boca falar de Baldelli, cara. Gente, é a pasta. É a pasta do Brasil, Quem é a pasta não do foi ABC. ainda Meu precisa Deus. ir na Baldelli, né, Inácio? Gente, eles fizeram o nosso coquetel. Cara, que sensacional. Uma delícia, muito bom. Tábua de queijos e vinhos da Baldelli, pelo amor de Deus. E sem falar das massas. Bem Muito pertinho obrigado. aqui do Shopping ABC, né? Vamos falar também da Bananeira Garden, que cedeu os IPs que estão aqui fora, né, nos abrilhantando e ilustrando o projeto IP da Elisete. Obrigado, Bananeira Garden. Você pode também fazer vários projetos personalizados de paisagismo. Saiu. Saúde. É isso, Inácio. São nossos apoiadores. Evandro, o Roberto Justo é um mala sem alça, como ele mostra no programa, ou ele é legalzinho? Ele, veja, ó, eu fui participar, eu não conhecia nada de televisão, né? E depois, principalmente depois da segunda edição, né, a gente percebe, você tem ali todo um tipo que se faz ali para televisão, né? Eu não vou chamar de personagem, mas você tem ali algumas características voltadas para televisão, mas no dia a dia uma pessoa, né, comum como a gente. Claro que quando a gente fala comum, né, não é bem como a gente. há que se respeitar assim o tamanho profissional, né, do Roberto. Conta bancária, né? Isso, a conta bancária. Eu não sei se o ABC, né, o ABC Talk aqui já amealhou os mesmos recursos, mas ele realmente tem esse diferencial. Mas é um cara bacana. Nós tivemos reunido, inclusive foi no ano passado, se eu não estiver equivocado. Nós nos reunimos em São Paulo, ali num restaurante. Dos 160 participantes que já participaram ao todo, se eu não estiver equivocado, mais ou menos isso. Nós conseguimos reunir ali uns 70 participantes, então foi bem legal. É um bate-papo bem interessante aí, muito próximo. E ele era mais um personagem, aquele coisa do Roberto. Você sabe que ele, por si só, ele já assusta um pouco, né? Porque ele é grandão. Ele é alto, né? Sei lá, você que é grandão, assusta coisa, você imagina eu. Não, ele é alto e, sabe, a cabeça grande, duas fubecas, né, verde ali, azulada. Uma peruca aquilo lá. Não puxei o cabelo dele, né? Mas não é. E é um cara, obviamente, né, muito bem sucedido, anda super alinhado, né? Então só eu me recordo durante o aprendiz, né, nas salas de reunião, né, o ar-condicionado, sei lá, -5, né, que todo mundo estava trincando e entrava ali para aquelas disputas. Ele sentava numa cadeira mais alta, né, olhava todo mundo assim de cima para baixo, né? Então é uma postura que no primeiro momento, e até para quem está em casa, né, fala, olha, pô, a postura. Mas é um cara que no dia a dia, imagina, um super empresário, aliás, está investindo num sistema de construção aí revolucionário aqui para o nosso país, né? A gente está muito acostumado aí ainda com o tijolo, com o cimento, né? Com o bloco, e ele traz um sistema aí que eu acho que é steel frame, se eu não estou equivocado aqui, que é um sistema moderno, muito utilizado nos Estados Unidos. Aliás, acabou de montar uma fábrica gigantesca lá, se não me engano, acho que no estado da Flórida. Então, assim, um super investidor, né? Trabalhou muitos anos no mercado de propaganda, né? É um super profissional, né? Emprega muita gente, já ajudou muita gente, fez muito sucesso na televisão. A primeira foto aí, Vini, para o pessoal ver. Essa foto aí, esse foi o evento que nós tivemos. Aliás, até a data correta aí foi um pouquinho antes da eleição presidencial. Aqui, vocês pegaram. Aqui foi o dia, você viu, até me recordo aqui, o dia que numa das tarefas a gente ganhou e aí eu ia encontrar com a minha esposa, e minha esposa tinha vindo visitar a gente, ali foi uma premiação e tal. Mas foram fortes emoções no aprendiz. O Vini, acho que não conseguiu colocar. Agora sim, agora está no ar para todo mundo ver. É isso aí. Ó. Esse foi o encontro aí que a gente teve lá em São Paulo. Foi muito interessante, foi muito bom rever todos os aprendizes, né? E há que se entender, né? A televisão só ganha um programa super competitivo. Você imagina, aliás, compartilhar aqui com vocês talvez um dos grandes desafios, né, de quem participa de um programa como esse, né? Você imagina que nesse exato momento nós formamos um time que estamos disputando algo. E aí a gente perde. E daqui 5 minutos, nós vamos estar competindo um contra o outro. E daqui 10 minutos,
um vai ficar para trás e os outros vão ter que se unir de novo para buscar o sucesso na próxima atividade. Eu falei mal do Inácio na mesa e daqui a pouco eu tenho que ser amiguinho de novo. Exatamente, cara. E você aprendeu a lidar com o fígado, então? Você tem que... Tem, né? E você conseguiu trazer... Você falou que sim, né? Para a gestão pública tem que ter muito molejo, né? Tudo. Você trouxe isso um pouquinho do jogo? Porque o jogo, as pessoas acham que jogo é ser falso, né? Você diz a parte emocional do jogo, né? Exato, Bernardo. Trazer isso para a vida, né? Porque assim, o jogo é um momento que você pode treinar. Eu adoro dinâmicas, simulações, coisas disso, porque você aprende o emocional nisso, né? Exato. Eu me recordo até que na segunda vez que eu participei, acabou não indo para o ar, uma pena até, porque foi um negócio interessante. Ele é filho de húngaro, né? E aí eu lembro que eu fiz uma fala em húngaro em um dos momentos do programa, né? Mas assim, é uma língua tão complexa, eu tive que decorar e tal, e até que chegou um momento lá eu falei tudo. E uma das coisas que eu falava, né, traduzindo o texto, eu falava justamente disso, que eu tinha certeza que nós iríamos desenvolver ali atividades, né, para trabalharmos justamente o trabalho em equipe, a motivação, a empatia, a ética, né, ou seja, tudo, a administração do tempo, né, a administração de recursos, né, trabalhar com muito pouco e entregar muito. Então, isso tudo vem nesse pacote aí de desafios, né, que o programa nos traz e que retrata um pouco do que é a vida, né? Muitas vezes a vida vai nos pregar situações onde a gente vai ter que levantar e falar, vamos embora, tá tudo certo, né? Você não vai cair e falar, puta, caí e não consigo levantar. Não. Há que se levantar, há que fazer o jogo continuar. A única coisa é que na vida talvez você não fica... Sou amiguinho, te passa uma rasteira. Amiguinho, te passa uma rasteira. Claro. É complicado, né? Claro. Passa uma rasteira porque preciso sobreviver. É por isso, né? O que tem mais aí, Bernardão? Vamos ver mais fotinhos aqui. Esse foi muito legal. Esse com o prefeito Paulo Serra foi o prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, numa parceria também, você vê, fazendo as parcerias entre as secretarias. Foi a primeira vez que Santo André ganhou o prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, em primeiro lugar no estado de São Paulo. Depois nós fomos a Brasília, eu fui a Brasília junto com o prefeito Paulo Serra, representar a cidade de Santo André nacionalmente. Você imagina, um estado com 645 municípios, nós ficamos em primeiro lugar num projeto chamado JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Né? Então é um programa onde nós, junto com o Sebrae, levamos capacitação para os 800 professores da rede, onde eles distribuíram material de empreendedorismo para crianças da primeira até a quinta série. Isso é o que faz boa parte do mundo desenvolvido hoje, é ensinar empreendedorismo para as crianças desde cedo. É um projeto, é complexo, tá? Isso é uma discussão aí, caberia horas e horas falando sobre isso, mas resumidamente foi o programa. E eu me recordo até hoje, quando o então superintendente me apresentou esse programa, né, colocou a representante, que era a Zenaide, para conversar. Ela falou, eu consigo entregar o material didático e capacitar alguns professores. Eu falei, poxa, podemos fazer para toda a rede, para os 800 e poucos professores que nós temos na rede, e entregar o material para 33 mil alunos? Ela assustou assim, ela falou, olha, nós conseguimos, mas eu não sei se vocês vão conseguir. E porque é complexo, né? Muita gente não entende e não enxerga o empreendedorismo como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. E aí, quando a gente fala em empreender, não é só empreender para ganhar dinheiro, é empreender para a vida. Qualquer coisa que você queira fazer na tua vida, se você não administrar bem o teu tempo, se você não administrar bem os recursos que você tem, se você não tiver planejamento, se você não tiver foco, se você não encontrar um propósito, as coisas se perdem, né? Então, esse foi um prêmio muito especial, né? Reflexo de um trabalho conjunto, de uma gestão diferenciada, e a gente ficou muito contente, e foi só o primeiro de outro que a gente veio ganhar depois mais para frente. Então, Evandro, qual que você acha que vai ser o futuro do Paulo Serra? Eu acho que com certeza ele deve falar isso para vocês aqui, mas eu acredito, acho que não, tem 3 cenários aí, né? Quando a gente olha, talvez o prefeito precisa entender o que vai acontecer no cenário nacional, né, com o governador Tarcísio, mas
O prefeito apareceu, inclusive, numa pesquisa agora, acho que na semana retrasada, aí, com quase 13%, 14% de intenção de votos ao governo do Estado de São Paulo. Ele pode sim ser candidato, tem gabarito, tem capacidade para isso, para ser governador do Estado de São Paulo. Pode ser um senador da República, né? Esse ano nós vamos ter 2 vagas aqui pelo Estado de São Paulo, né? Pelos demais estados, então pode sim ser um candidato. E também poderia e pode ser que considere em algum momento ser um deputado federal. O que é muito importante. Eu, dentro da CISA, lá, a gente defende isso já há muitos e muitos anos. Né? Até a eleição da deputada Ana Carolina Serra, na última eleição, Santo André não tinha nenhum representante, né, no Estado e no governo federal. Isso é um absurdo, né? Uma cidade com quase 780 mil habitantes, né? Uma cidade pujante, rica, com mais de 500 mil eleitores. Então, acho que a gente virou essa chave. Esse grupo político que atua hoje na cidade tem muita capacidade de trabalhar em prol para que o prefeito Paulo Serra, né, o ex-prefeito Paulo Serra, possa, então, alçar voos ainda mais altos, representando e defendendo os interesses aqui da nossa cidade e região. Um passarinho me contou, Inácio, passarinho me contou Piu-piu. que PSDB e Podemos estão se juntando para formar um partido novo chamado Juntos. É isso? É isso. Estão conversando, as conversas estão avançando. Eu acho que é um caminho até natural, né? Olhando para a dinâmica dos dois partidos, né? Principalmente o PSDB, que enfrentou muitos desafios. Né? O prefeito Paulo Serra está à frente do diretório estadual do PSDB, mas eu acho que é um caminho natural. Né? O partido perdeu muita força e há que se recuperar isso. Né? Eu acho que é trazer... na verdade, não tenho certeza que não vai perder as suas raízes históricas ali, né? Aquilo que o ajudou a trazer até aqui. E eu acho que esse caminho essa fusão aí com o Podemos, né? Se tornando aí o Juntos, eu acho que tem aí uma boa química. Né? O prefeito tem conversado bastante com a Renata Abreu, né? E também o Marcelo Lima, que é o prefeito aqui de São Bernardo, que tem aí do partido. Eu acho que tem tudo para ter uma boa química aí e trazendo força, né? E um novo gás aí para o partido. Principalmente aqui na região. Né? Sim. Aqui vai virar um super partido. Né, é importante, e com gestores aí, né? Pegando o Paulo Serra aí como exemplo, um gestor que realmente fez uma gestão. Você vê, acabou de voltar de Harvard, aí foi buscar ainda mais conhecimento, né? Porque isso é algo inerente, aliás, não é só a função do político, né? De qualquer bom profissional, né? Alguém que queira alçar bons voos, né? Há que precisa buscar continuamente o estudo, né? Esse é um caminho sem volta aí. Evandro, em quantas inaugurações você já foi? Perdi as contas, não tenho. Aí, aliás, agradecer o Grupo Coop, saibam vocês, né, o pessoal que está nos acompanhando, um dos maiores grupos supermercadistas do Brasil. A Coop faturou ano passado, se eu não estiver equivocado, aí, próximo de 3 bilhões de reais, né, nas unidades que tem aí Sorocaba, São José dos Campos, tem aí pelo interior de São Paulo e principalmente aqui em Santo André. Tem uma história muito rica com a cidade. Nós entrevistamos o Pedro Matos também. Fatura, acho que desses 3 bilhões, mais de um terço disso foi na cidade de Santo André. Mais de 1 bilhão de faturamento na nossa cidade, entre as redes de drogaria. Aqui a inauguração de uma drogaria que ocorreu na Avenida Portugal. Está aí o Gustavo, que é um grande amigo, diretor, aí é o head de drogarias, o Pedro Matos, que é um grande amigo, o prefeito Paulo Serra, e eu, toda a equipe. A gente sempre gosta de prestigiar. Tem muita gente que muitas vezes questionava o prefeito até na rede social, fica aí batendo palma para farmácia, para padaria, para loja de roupa, e a pessoa não consegue entender. Nossa, total. Não, Inácio, eu sempre falo... O desenvolvimento, pergunta, né? Não, e veja, pergunta para... Aliás, esse é um dos fundadores da Coop, né? Pergunta para cada um dos novos colaboradores o quanto o emprego impacta na vida da família, né? Na cidadania, na autoestima da pessoa, em dizer, eu tenho minha ocupação, eu trabalho, eu tenho meu salário, pode ser pouco, pode ser médio, pode ser grande, não importa, né? A pessoa leva dignidade para dentro da casa, deixa um baita exemplo para a família, né? Para a comunidade, dizer, estou trabalhando, conquistei o meu emprego. Infelizmente, né? Quando a gente vê... Nós que somos da área de educação, a gente sempre tenta ampliar esse olhar. Claro. Porque se a gente só for olhar o buraco da cidade, o buraco para a cidade é para a gente avisar o problema só da segurança. Cara, a gente tem que olhar o todo também, claro, né? Porque senão a gente nunca vai avançar. Exato. Se a gente só for olhar o buraco, eu estou fazendo uma metáfora aqui, né? Porque às vezes a pessoa não consegue ver o desenvolvimento da cidade. É a metáfora do copo meio cheio ou meio vazio. Tem gente que só gosta de ficar olhando o copo meio vazio. Está meio vazio e só critica. Veja, não tem como. Até na posição onde eu estou, isso é meu natural.
natural, né? E ainda por ocupar uma cadeira como a cadeira do desenvolvimento econômico, a gente sempre vai destacar aquilo que a cidade tem atraído de coisas boas, de bons eventos, de bons investimentos, né? Das boas notícias. A gente tem que fomentar. A gente vive num mundo hoje, né? Um mundo muito rápido, né? As pessoas olhando notícias, e muitas vezes a gente percebe que as notícias que ganham mais like são as notícias ruins, né? Aquilo que acontece de ruim. Então a gente tem que inverter essa lógica. É que sabe o que é, Evandro, também? Eu até entendo, porque a gente sempre foi uma região onde o menino fazia Senai e passava 30 anos numa Volkswagen, 40, isso aí. né? Numa Scania, numa empresa assim. E a desindustrialização foi algo natural, não foi algo que o grande ABC causou, não é? Exato. Foi algo natural. As indústrias foram cada vez diminuindo mais de tamanho, até por conta da tecnologia. Exato. Então não é uma coisa que é culpa de alguém, claro. É o processo natural. Claro. E essa geração acha que o emprego bom é o emprego na indústria, não o emprego nos serviços, no comércio. Quando a região muda de perfil e vai começando a polo gastronômico, né, virando mais setor de serviços, saúde. Exatamente. É considerado para essas pessoas um emprego menor do que tinha antigamente. Então eu entendo, sabe? Eu entendo esse pessoal que critica. Evandro, tem um pessoal de uma instituição que até participaram das feiras, da fraternidade, feiras e tal, e eles fizeram uma pesquisa e eles falaram assim, olha, a gente gostaria de levar isso para o Evandro, né? E a ideia é o quê? Eles acham que os eventos que é feito lá na prefeitura municipal são sensacionais. Só que eles acham que deveria ter algumas barracas que desse também para a pessoa, de repente, com baixa renda econômica, participar também. Porque a maioria das coisas, o ticket médio é 50, 60, 80. Claro. E eles falaram assim, eles não estão criticando o evento. Claro. Né? Mas eles falaram, será que isso é possível? Eu falei, cara, nada melhor do que dar opiniões. Então, de repente, ter algumas barracas, não é barraca de pobre, barraca de rico, mas que desce. Então fica a dica, de repente, para você anotar na sua... É o Projeto Bem, lá do Parque João Ramalho, que mandou eu trazer essa informação para vocês. Perfeito. Eles têm, aliás, como eles são um projeto social, eles têm a possibilidade de participar. Vou pegar como exemplo a Feira da Fraternidade, né? A gente recebe ali cerca de 55, 60 participantes de instituições da cidade. Hoje, acho que 168 instituições que estão associadas ligadas à UNIS, né, que é o Núcleo de Inovação Social da Secretaria de Assistência Social, e que participam. Quando a gente tem esse evento, é um evento solidário. É claro que realizar esse tipo de evento traz um custo adicional, pelo deslocamento, né? As pessoas normalmente saem de onde estão instalados, né? Então esse custo é igual quando a gente vai à praia, né? Você fala, poxa, uma caipirinha custa R$48. É aquela história, teve um custo, a pessoa desceu a serra ali, pagou um pedágio, preparou, né? Vai te entregar isso ali com toda a comodidade. Primeiro, acho que a gente precisa linkar na questão social, né? Já foram milhares de toneladas arrecadadas em cada festival que a gente faz. O segundo, os festivais têm aí tem para todos os gostos, né? A gente tem aí as opções. E outro fenômeno interessante que acontece também, isso foi a preocupação que eu tive logo no primeiro festival, né? Que a gente fez um festival. E aí, dentro da CISA, alguns diretores lá criticaram, mas isso é ruim para o empreendedor local, né? Porque o pessoal acaba consumindo no Paço e não consome no comércio local. E aí eu fiz uma pesquisa. Na segunda edição, nós pesquisamos os estabelecimentos. Eu me recordo, nunca mais vou me esquecer, a Padaria Brasileira, que tem ali uma unidade ali próximo, na Rua Laura, ela falou, nós nunca vendemos tanto pão de hambúrguer em toda a nossa história. O pessoal vendia hambúrguer e tal. Aí eu perguntei lá para o Samir, que é o proprietário do Shababs, que é uma casa de cias que tem ali na frente do Paço. Ele falou, Evandro... Aliás, esfirra, hein? Não, e ainda, deu até água na boca por esse horário aqui, a gente falando de esfirra, de pão de hambúrguer, né? Mas ele falou, Evandro, eu só tenho a agradecer. Porque muitas vezes, o público... É bom fazer pesquisa, escutar a vizinhança, né? Donos de estacionamento, movimenta muito. E aí, é claro, a questão do preço, e aí vamos combinar entre nós. Né? Eu fui até no mercado ontem, aí tá pesado, né? As coisas realmente estão caras, né?
Né, o Brasil ficou caro, né? Acho que o processo inflacionário, né? A gente tem aí algumas questões que impactam a todos. Mas tem de tudo, mas inclusive. Só foi uma dica, né? Claro, de repente, claro. olha. E você sabe que, só para não perder, nós temos a nossa incubadora, né, que está atrelada à nossa secretaria, né, que a gente atende ali os nanoempreendedores, aquele cara que sabe fazer um artesanato. A gente tem um estande que a gente participa nas feiras com os nossos microempreendedores que participam lá, vendem os seus artesanatos também. Tá, mas é interessante essa questão né, de buscar de repente um leque aí mais acessível, realmente é interessante. Mas as festas são fantásticas, viu? E ele pediu para deixar muito bem claro, né? O Rodrigo falou assim: olha, não estou criticando o evento, nada disso, mas seria legal pensar nesse toque. Mas fica a dica aí até para o Rodrigo procurar a nossa equipe lá da Secretaria de Assistência Social e participar de uma edição que você sabe que a gente já escutou lá que muitas instituições que participam conseguem arrecadar o equivalente a 3, 4, 5 meses do ano o bem tá lá em já. Faturamento. Acho que está lá, participa sim. Mas é isso aí, os eventos são muito legais, é bacana e a gente vê muita gente vindo de fora da cidade, né, para aproveitar, e a gente sabe que muitas vezes alguns acabam optando por ficar num hotel da cidade, né, a gente até falou da propaganda da cerveja aí, órbita, né? Se beber não dirige, aliás, até contar uma historinha, eu voltei domingo aí que eu fui assistir o final da Kings League, que aconteceu em São Paulo, né? Esse novo futebol que estão desenvolvendo aí, né? Com muito streamers legal, e atletas aí de renome. E voltando de São Paulo, parei ali, a enxeta tal. Até estavam meus filhos dormindo no banco, né? A pessoa, acho que a policial achou que estavam bêbados ali, imagina, são adolescentes, estavam dormindo. Né, fiz o teste do bafômetro ali, né, não tinha bebido nada, estava tranquilo, né, então fica esse cuidado também para a turma não abusar. Com certeza. Se beber, não dirige. Mais algumas fotinhos aqui. Isso aí a interlocução com o consórcio, né? Intermunicipal. Nós tivemos muito contato lá no consórcio. O consórcio, né, se mantiver essa boa união que existe hoje entre todos os prefeitos aí, né, os secretários. Que bom que voltou, né, Evandro? Porque não tem como falar de Santo André sem falar de São Bernardo, sem falar de São Caetano, das outras cidades, né? Igual a camiseta que vocês deixaram comigo aqui, né, que está estampada aqui no quadro. O grande ABC só é grande se estivermos todos unidos. É assim que funciona. Não adianta eu olhar para Santo André e querer desenhar uma Santo André como uma ilha de excelências e a gente ter cidades vizinhas cheias de problemas. Não é esse o propósito, né? E a gente sabe que mesmo Santo André tem uma série de problemas e desafios ainda a serem superados. E isso, quando a gente resolve, eu gostei muito, logo no início da gestão agora do prefeito Gilvan, esteve junto com o prefeito Marcelo, numa ação ali, acho que o Jardim Alvorada, uma praça que é divisa dos dois municípios. Eu fiquei muito contente em ver os dois prefeitos juntos ali, né, trabalhando conjuntamente. E quem ganha é a população. É a população que mora no entorno. Quem mora em Diadema passa por São Bernardo ou por Santo André. Quem mora em Mauá trabalha em São Caetano e vem fazer compra em Santo André. E por aí vai. Ou seja, a gente tem essa mistura toda. E repito, né, essa foto do consórcio retrata bem a importância de estarmos juntos e conectados para justamente fazermos jus ao grande ABC. Até linhas de ônibus intermunicipais, tudo. Represa Billings, tem várias coisas que a gente é um só. Exato. Aliás, antigamente era tudo uma coisa só, né? A gente que foi se dividindo, né? Pois é. Era o Santo André da Borda do Campo. Isso aí. Se chamava lá atrás. Aqui é na posse, né? Aí na posse, já na segunda gestão. Tá vendo o pessoal, alguns de máscara ainda, era final da pandemia, né? A eleição foi 2021, 21, 22, 23, 24, é isso aí. Foi dia 1º de janeiro de 21. Você esperava ficar tanto tempo? Não dá para planejar isso, né? Não dá, aliás, é interessante. Aí Porque você também agora era um dos cotados para ser prefeito, né? Você era um dos que estava circulando o nome aí. Estava o Gilvan, estava o Cicote, estava o seu. Sim. Né? Eu acho que a partir do momento que a gente atua num grupo político, acho que todos têm ali, né, capacidade. Hoje a gente tem um time muito bom, né? E eu fico feliz de ver a cidade. Você sabe que eu trocando ideias ali com outros secretários de outras cidades, até fora do grande ABC, e a gente percebe quando não tem essa continuidade, é muito ruim. A cidade perde muito, o Estado perde muito, o país perde muito, né? Quando a gente tem esse entra e sai, porque é aquela história, perdeu o processo eleitoral, vai trocar tudo. Fecha tudo. O estúdio, apaga a luz, tira tudo de dentro, até chegar a se entender.
É aquela história. E quando você, né, é igual vocês aqui, vocês estão escrevendo uma história, que lá na frente alguém vai lá, nossa, olha, essa turma tem sucesso. Tem sucesso porque eles teve continuidade. Têm continuidade, tem perseverança, tem os apoiadores, tem as grandes marcas por trás, isso, é um processo, né? Isso é fundamental para amealhar aí bons frutos. E é o que você falou. Mas tem pretensão de ser um prefeito de Santo André? Veja, pode acontecer, poderia acontecer. Eu acho que todos que estão à frente da gestão pública, acho que a gente tem tanta história interessante, né? Quando a gente olha aí os vários políticos, né, que já ocuparam grandes posições aí no país, no estado, no município. Mas se a gente não te fizer algumas perguntas, não é podcast, né? Se hoje você assumisse a prefeitura de Santo André, qual que seria o seu olhar para a cidade assim? Você não está criticando ninguém. Mudaria alguma coisa? Mas se você chegasse, qual que seria o legado? O que você colocaria a mão assim na cidade? Você sabe que esses 8 anos de experiência, né, participação direta na gestão pública, no executivo, né, você realmente fazendo as coisas acontecer, medindo, né, os resultados, o que fica muito claro para mim é que, né, eu acho que eu disse isso a vocês, não sei se eu disse aqui isso aqui para todos que nos acompanham, uma das atividades no dia a dia é administrar a vaidade, né? E quando a gente administra a vaidade, o que fica muito claro para mim é que essa continuidade, um bom grupo de pessoas é o que faz a diferença. Muita gente olha para a cidade de Curitiba como um bom exemplo, né, de boa gestão, de uma cidade bonita, limpa, organizada. Nossa, é uma baita parece cidade. Outro país, né? Parece outro país. E eu tive o privilégio de estar com o ex-prefeito Rafael Greca em Barcelona, com o prefeito Paulo Serra em 2023, novembro de 2023, e reencontrei o Greca. Eu tive numa agenda lá com o ministro Barroso e com o prefeito Gilvan em Brasília, faz 3, 4 semanas que estivemos lá, e eu reencontrei com o Rafael Greca. E o Rafael, ele vem numa leva, né, o Jaime Lerner, que foi o prefeito lá, que trouxe toda a questão do planejamento para Curitiba, todos os prefeitos que o sucederam participaram do secretariado dele. Então você percebe que essa continuidade é o mais importante. Então, antes até de eu olhar para mim, não, eu quero colocar a minha marca e tal, eu acho que a cidade está muito acima do que eu possa pretender realizar algum dia. Eu acho que tem algumas coisas que deveriam nortear, não só norteiam a mim, mas deveriam nortear todos que resolvem ocupar uma dessas posições na vida pública, né? Que é a ética, é a retidão, é o profissionalismo, é o estudo, é a dedicação, é o trato com o próximo, né? Seja o seu colaborador, seja o cidadão da cidade, né? Eu acho que a gente tem que olhar e ter esse olhar para o todo, né? Eu acho que o legado é cuidar bem de gente. E quando a gente consegue cuidar bem das pessoas e entregar bem, isso é maior do que qualquer outra gestão. Eu, antes de pensar em mim, eu pensaria em, né, como eu disse há pouco para vocês, né, eu poder olhar a cidade daqui 20, 30 anos e ver a cidade melhor em alguns pontos. E olhar para isso e falar, poxa, eu ajudei a melhorar a vida das pessoas. Mas você sabe que, na minha opinião, né, um dos maiores legados do Paulinho é justamente isso, porque todos os possíveis prefeituráveis que ele ia lá escolher um do grupo, todos estão na gestão. Né? Cada um em uma função diferente. Então, Cicote está lá, você está lá, o Pedrinho Bottaro está lá também. Né? Quem mais, Inácio, estava cotado? O Pedro Bottaro, o Pedrinho. Acho que são esses que você comentou. Todos eles estão lá. O Fábio Picarelli. Então, tem uma série de pessoas. E você imagina que você está mexendo de vaidades com pessoas de peso na cidade. Sim, né? Sim. Não são qualquer pessoa, né, Inácio? Todos tinham tem história, força né, para ser o escolhido, não sei né, como é que foi isso. E está tudo bem. Eu acho que o X da questão é esse, né? A partir do momento que se toma uma decisão, os demais entenderem que o importante é continuarmos juntos, continuarmos entregando. E veja, e o principal que é o seguinte, tem que ter resultado. Tá? Eu poderia vir aqui fazer o discurso mais lindo do mundo. Se a cidade, as empresas estão indo embora, o desemprego está aumentando, o pessoal está reclamando da burocracia na gestão pública, o secretário não recebe os empresários.
cara, poderia fazer um discurso mais lindo aqui, que você fala um discurso vazio. Então, acho que a gente tem essa possibilidade, né, de não só falar sobre a importância de estarmos juntos, né, de montarmos times absolutamente capazes, mas principalmente entregar para a população resultados, né? Você imagina, nós falamos há pouco aqui do Feirão de Emprego, que está rodando aqui, nós estamos aí com 5.500 vagas. Nossa equipe trabalhou tanto, Ale, que São Paulo lançou um feirão na semana retrasada, 5.100 vagas. Nós lançamos 5.500 aqui, são quase 80 empresas participantes. Então a gente bateu na porta de um em um, dá muito trabalho. Pega os sabores da cidade que a gente passou há pouco, 206 restaurantes participando, inclusive muitos deles aqui dentro do Shopping ABC. O Pecorino está participando aí só como um exemplo, né? Tem outros aqui, o Cálice 54, outros Santos Jangado, enfim, estão todos aí participando. Então isso é muito interessante, né? A gente vê a cidade se desenvolver, né? E colhendo bons frutos. Eu acho que esse é o principal. Próxima foto tem história, viu, Inácio? Qual que é? Vamos ver o que vem. Vocês estão fazendo quase que um quiz aqui. Essa aí é fera. Tem história essa foto, hein? Cara, olha só. Olha, esse aqui é meu pai, José, do lado esquerdo aqui, né? Meu pai, José Maurício Banzato, foi ciclista da Pirelli. Meu pai correu pela Pirelli, minha mãe trabalhava na Pirelli. Aliás, meu pai subia a Avenida Portugal de terra, né? Representou aí a cidade nos Jogos Você tem Abertos. ideia de onde é essa foto? Não? Não faço a mínima ideia. E, se não me engano, quem está ao lado dele, abraçado com ele, é o Valdemar de Souza, é vivo até hoje. Troco mensagens com ele aí com bastante frequência, entusiasta, adoro ciclismo. Correr e representar, isso é muito bacana, né? Porque representaram a cidade de Santo André. Isso é muito legal também, a gente vê pessoas que vestem a camisa da cidade, né? E levam o nome de Santo André. Como a gente faz, tá? Inclusive, esse é o papel também da gente na frente do desenvolvimento econômico. A gente vai para São Paulo, vai para Brasília, vai para outros estados, para outras cidades e leva com orgulho o nome da nossa cidade. Sim. Né? Tem gente que fala, a cidade é uma porcaria, tem problema de segurança. Cara, você vai ficar falando mal do lugar que você mora, não é possível. Né? Significa que você não está bem com você mesmo, porque a cidade tem coisas bacanas. Está aqui, nós estamos dentro de um shopping, cara, um centro de compra bacana, cheio de atrativo, de cinema, de restaurante, de lojas, de atrações. De podcast. Até podcast. Se o cara quiser aprender, vocês vão dar uma oficina aqui. Né? Tem alguém em casa acompanhando, poxa, eu quero aprender, vem aqui, a turma vai ensinar vocês. Né? Então, essa foto retrata muito, e retrata outra coisa que é muito interessante, né? Meu pai sempre costumava dizer... Ele passou por várias empresas, né? Trabalhou na Willys, trabalhou na GM, montou uma empresa de consultoria que existe até hoje, tem mais de 47 anos aí de vida. Meu pai é falecido já, mas sempre dizia o seguinte, meu pai falava, eu nunca trabalhei, eu sempre estudei. Né? Isso mostra uma postura muito interessante, né? Que não é fazer aquilo por obrigação, é fazer aquilo com entusiasmo. Sim, né? Ele sempre dizia com um T grandão, né? Ele desenhava um T grandão e perguntava, vocês não sabem o que isso aqui é? T de tesão, você tem que ter tesão para viver, para curtir, para aprender, para conviver com o próximo, né? Então, legal, bela foto aí, obrigado pela linda homenagem aí. Ô, Ivan, você que controla seu Instagram, não? Ou tem alguém que mexe no seu Instagram? Não, tem eu que mexo. Aliás, eu tenho publicado pouco aí também, porque olha... Seu Instagram é relativamente recente. Eu estou falando do dia 24 de fevereiro de 2019, a primeira publicação que está lá. Olha você aí, lembra? E essa memória, hein? Deixa eu ver. Não lembra qual que está lá? Vamos ver, deixa eu ver. A primeira... Cara, não vou lembrar. E é recente, 2019. Não tem 6 anos já, né? Mas essa aqui, ó. Curtido por Fantástico, visita Andressa. Essa aqui foi uma visita a um empreendedor aqui da cidade. Você sabe que era o maior... A empresa acho que mudou, mas era o maior parque de impressão 3D. Algumas impressoras vindas de Israel. Foi muito legal. Foi uma visita aqui no Campestre, do lado ali do... Como é que chama o restaurante ali? Que mudou, que estava na Figueira, o Garopa, do lado do Garopa, eles tinham um galpão ali, que legal, cheios de impressoras 3D, eles fizeram inclusive um carro em 3D, um negócio espetacular, cara. Essa foi a primeira postagem então do Instagram. De quando é o Instagram? O seu? O Instagram. 2012, 2013. Você entrou tarde. Entrei tarde. Eu usava mais Facebook. Tem bastante coisa no seu Facebook também. Algumas dessas fotos que a gente mostrou eu puxei do Facebook. Que legal. Isso aí esse é um desenho que eles fizeram numa impressão 3D, era muito bacana. E o carro foi o mais legal. Olha, curtido por Gilvan, hein? Você viu? Aquela época já. Boas histórias. É um prazer estar com vocês aqui. Não sei se a gente já está chegando no final, mas... Estamos chegando no final. Vamos fazer um quadro? Vamos fazer rapidinho? Vamos fazer. A gente sempre prepara um quadro
mais engraçadinho e tal, né? Nos moldes do nosso convidado. E para você, claro, não podia ser outro, né, Inácio? Já sei. Talk injustos. Injustos. Só não pode prolongar a resposta, hein? Vai, vamos lá. Na verdade, assim, a gente vai ver, como você participou de 2 edições do Aprendiz, Evandro, a gente quer medir o seu poder de argumentação. Vamos ver. Tudo que você vai ver aqui agora é coisa que você normalmente negaria. Vai. Então, você precisa negar com argumento. E no final a gente Certo? vai falar se você está admitido ou demitido. Já tô. Vai. Então, a primeira argumentação que você tem que fazer é essa daqui, ó. Não aceitar um convite para ir em uma inauguração de uma empresa que está investigada na justiça. Eu tenho que falar para o cara que te convidou. Que argumento você fala que não vai poder ir? Jura que você marcou nesse dia? Eu tenho uma agenda com o prefeito Puxa Gilvan. vida, que... Poxa, que Justo felicidade. nesse dia, né? Justo nesse dia. Mas olha, me passa o release, eu faço questão, informo o valor do investimento, a quantidade de emprego que eu vou divulgar para toda a imprensa para comunicar que vocês iniciaram as atividades na cidade. Olha aí, saiu bem, hein? Ó, tá vendo? Se eu usar essa resposta agora, o pessoal vai achar que eu estou mentindo. Tá vendo? É isso aí. A próxima... Não contratar o Ale para ministrar um curso de yoga para a CISA. Ó, o Ale mandou um projeto lá, ele não manja nada de yoga. Zoadão. Você tem que falar não para mim. Economista. Como é que você fala não para mim? Ale, você não está sabendo, cara? Eu não acredito que você não acompanhou. Acabou de inaugurar faz 15 dias aqui na Rua das Figueiras o Hot Yoga, Vidia. Putz, cara, as professoras são as melhores professoras do Brasil, estão aqui em Santo André. Poxa, mas a gente é amigo há anos, Evandro. Como é que você vai fazer isso comigo, você não acredita. cara? Ó, eu vou te mandar a foto. Eu tive lá com o prefeito na inauguração. O pessoal investiu pesado ali na Figueiras. Cara, se tornaram grandes amigos. Se eu colocar você como professor de yoga, vai pegar muito mal. Não me leva a mal. Puxa, cara. Acho que ele vai ter que contratar Tá bom, vai, tá bom. a Bruna Pauletti, que é uma professora de yoga. Paludete. Paludete. Isso. Bruna Paludete. Bom, aliás, ó, só rapidinho, para quem não sabe o que é Hot Yoga, isso é sério, tá? É um estúdio que inaugurou aí na Rua das Figueiras, chama Vidia. Eles têm uma sala com uma máquina que não é o ar-condicionado, faz o serviço contrário, mantém a sala a 42 graus. Caramba. A garotada adora a aula, o que tem de meninas e garotos jovens lá participando. É bem legal, isso mantém, né? Tem toda uma questão da saúde envolvida. Né? Hot Yoga já é uma excelente atividade. Sauna, né? É uma sauna, mas quem faz, eu nunca fiz. Eu tenho até minha afilhada e minha sobrinha. Participou ali, foi fazer uma aula, adorou. É bem legal, fica o convite e algum dos atrativos de Santo André. Porra, esse aí foi bom. Vem, ó, vou fazer um plágio aqui. Eu venho morar em Santo André. Eu tenho um prefeito aí do interior. Manga, né? Isso aí. A próxima, Evandro, o Inácio vai ser candidato a prefeito e te chamou para ajudar na campanha. Contra o Gilvan ele vai ser. Pô, e aí, como é que você fala não para um amigo igual o Inácio? Inácio, posso ser sincero com você? Você vai passar vergonha. Pô. Esse grupo político é bom. Guarda o teu dinheiro e segue no podcast o ABC Talk. Que é melhor. Que vocês vão ter muito sucesso. Desculpe a franqueza, mas ó... Você tem que falar assim para ele, queria tanto você do meu lado, Evandro. Cara, mas eu vou ver se eu convenço ele. É isso aí. E o próximo, que é o último aqui, ó. Não destinar uma verba aqui para os apresentadores do ABC Talk que querem criar um encontro dos tios da Suquita. Tô pedindo verba para a secretaria. Os tios da Suquita, né? Os tios da Suquita. Cara, olha, eu me encaixo no tio da Suquita junto com você. Nós estamos juntos aqui, viu? Ó, no mapping aqui, pagando os boletos dentro dos tempos do mapping. Né? Olha... Não, mas eu acho que então merece, né? O encontro dos tios da Suquita, né? Vamos. Não vai falar não? Conseguimos! Conseguimos, Sônia. Conseguimos. Nada melhor que ser 50 a mais. Aliás, ó, vamos falar aqui, até trazer um pouco de seriedade nessa questão dos 50 a mais. Você sabe que eu tenho acompanhado alguns estudos né, de grandes países, aí, grandes nações, que estão fazendo uma interação muito grande entre jovens e as pessoas mais experientes. Eu até tive estava com um grupo de pessoas essa semana, falou, secretário, olha, fico curioso para saber como é que vai ser
a hora que nós aqui, os 50, 60, 70, não estivermos mais aqui, como é que vai ser essa geração? E a pessoa até usou essa geração cristal, como é que eles vão encarar as pauladas da vida, né? E aí eu já percebi, já li muita coisa aí de países já colocando aí os mais novos em contato muito próximo com os mais experientes, os mais rodados, para justamente ter essa troca, né? De entender que a vida muitas vezes vai nos pregar situações e momentos críticos, né? Onde a gente vai precisar ter muita inteligência emocional, onde a gente vai ter que ter muito relacionamento, muita conexão, muita proximidade para superar esses desafios. Então, né, a gente brinca aqui de tios da suquita, mas eu acho que é papel nosso aí trazer um pouco da nossa experiência, né, nos desafios que essa garotada vai ter pela frente. É isso aí. E a gente tem, para terminar, o momento Dúvidas da Humanidade. Eu e o Inácio vamos escrever um livro que vai estar aqui na Livraria Leitura, que é aqui na frente, né, Inácio? Inclusive o seu livro está lá, ó. Estou olhando ele dali, ó. Gestão do desempenho, e é verdade. Depois passa lá e dá uma olhada. Viu? Parabéns, Bernardo. Muito obrigado. O senhor fez o prefácio também. Muito obrigado, viu? E a gente vai fazer um livro, né, Inácio, com todas as dúvidas da humanidade dos nossos convidados. E para você não podia ser outra, né, o Evandro? Você já falou a frase, você está demitido para alguém? Já. E é claro que aqui, né, a gente... isso aí dá até arrepio, né? A gente vê... eu já falei, isso é muito chato, né? Mas e aí eu vou dizer uma característica que eu tive em todos os momentos em que eu tive que fazer isso. Tem uma palavra que resume bem esse momento, chama-se empatia. Né? Então é fundamental que você se coloque no lugar do outro, e não importa o motivo que você esteja demitindo. Esse sempre é um momento, né, né, onde você vai mexer com os sentimentos de outra pessoa. Então os momentos em que tive que encarar essa situação, né, e conduzir essa situação, eu procurei conduzir da maneira mais humana possível, né, fazendo essa conversa olho no olho. Né, diferente, principalmente na gestão pública. Eu vou dizer aqui abertamente para vocês como funciona em boa parte do país inteiro, tá? Talvez até do mundo. Sai a publicação no jornal, amigo, não te avisaram ainda, pega as tuas coisas e some daqui. Né? Isso é uma baita, né? De uma frieza. Né? Então, os momentos em que tive que encarar e passar por isso, fiz isso da maneira mais humana possível, mais respeitosa possível, explicando ali minimamente os motivos que levaram aquilo. Eu acho que, né, aí assim não dá nem para comparar, né, porque de novo, né, aqui é um processo de televisão, onde 16 participantes, 15 obrigatoriamente foram demitidos, assim como eu fui demitido aí nessas duas oportunidades. Mas isso eu carrego comigo. Eu acho que o respeito à humanidade, a empatia, né, e eu acho que assim essa porta também sempre aberta, né, não é porque o colaborador XYZ não está mais no mesmo ambiente de trabalho, pode ser que em algum momento um precise do outro. Pode ser que a gente se encontre em outros lugares da cidade e não tem nada mais desagradável do que você, nossa, não quero nem ver essa pessoa, XYZ. Eu acho que cultivar bons relacionamentos, cultivar boas conexões é o que vai fazer a gente. Aliás, quando a gente, só aproveitando aí, se a gente tiver um tempinho, quando a gente vê as pesquisas que tratam sobre longevidade, quando perguntam às pessoas que são 80 a mais, 90 a mais e 100 mais, eles falam de tudo, menos de dinheiro. E a gente vive num mundo hoje onde muitos cometem erros, equívocos, muitas vezes pautando e olhando só para o dinheiro. E quando essas pessoas são entrevistadas, eles falam de tudo, menos de dinheiro. E o que eles mais valorizam são as boas conexões e os bons relacionamentos. Então isso é algo que a gente tem que preservar muito. E essa frase, né, é dolorida para quem a escuta, né? E então a gente tem que procurar fazer com a maior... Você sabe que eu passei um momento da minha vida que eu tive que demitir meu pai. Eu era coordenador de curso na Anhanguera e meu pai era professor do curso. E ele era um professor muito antigo. Sim. E chegou de cima para baixo uma ordem dizendo todo professor que já tem mais de, sei lá, 20 anos de casa, foram embora tudo de uma vez. Sim. E ele estava no meio. Olha só. Eu tive que demitir meu pai, cara. Olha, foi uma das piores coisas da minha vida, cara. Veja, olha só que situação, né? Alguém perguntar, não, você vai demitir teu pai? Não, como assim? Não existe essas... Tá aqui, o Ale passou por isso. Passei por isso, cara. E veja, assim, acho que o importante é isso, quando a gente faz isso de maneira, né, muito respeitosa, muito aberta, muito esse diálogo. Ele meio que já sabia, né? Tipo assim, eu já fui cozinhando galo e falou, pai,
eu acho que todo mundo que é mais antigo vai vir uma ordem para ir embora. Porque assim, ele, na época ele ganhava, tô falando bastante tempo atrás, R$40 a hora aula e estava contratando por 18. Ah, sim, é verdade. Então era muito diferente, né? Então não teve jeito, né, Inácio? Triste, né? Mas é isso, Evandro Manzato conosco Acelerador aqui. de Santo André. Pô, obrigado. Olha, quanta gentileza, quanto cuidado, quanto carinho que vocês tiveram por mim aqui, ó, com a caneca, com a camiseta, com esse bate-papo. Até me perdoem, nos perdoem. Às vezes a gente tem até uma fala um pouco mais formal aqui, né? Mas a gente já acostuma. eu acho que isso é um pouco do retrato do que assim, da seriedade que eu levo àquela atividade que a gente desenvolve hoje. É muita responsabilidade, né? Eu costumo dizer para muita gente não para nem para pensar. A gente escuta muito Brasil afora, né? Você não tem um carguinho para me arrumar? E eu fico chateado quando eu escuto isso, né? Porque são pessoas que não têm a mínima noção do que é a responsabilidade à frente da gestão pública, né? Sim. Porque aquilo que eu não fizer mal feito ou fizer bem feito, vai impactar diretamente a vida das pessoas, para melhor ou para pior. E eu não meço esforços para melhorar a vida das pessoas. Eu acho que isso é o gratificante, isso que é gratificante, é isso que eu quero, né? Quando a gente fala em legado, nada, e isso é algo que eu tenho para mim mesmo, né? Quando eu estiver lá com os meus, Deus permita aqui que eu viva 80, 100, 90, 100 anos, né? Que eu olhe para trás e tenha orgulho de toda essa experiência, né? Como o Ale perguntou, você tinha noção de que você ia ficar tanto tempo, né? Não fazia a mínima ideia disso, mas tenho certeza que o que me trouxe até aqui é justamente essa seriedade, né? Esse trabalho sério e essas entregas positivas para a cidade. Sim. Muito obrigado. Você só tem um defeito, você é primo do Júnior Matrone? Eu sou... você está brincando, você conhece meu primo? Pô, seu primo, a gente fez escola de teatro. Escola de teatro. Escola livre. Você passou pelo Senai também ou não? Não, pelo Senai não. Ele fez Senai, eu lembro que ele começou pelo Senai. Pô, você vê... E você traz informações aqui, eu falo, não dá para chupar bexiga escondida aqui, ó. Todo mundo conhece todo mundo. ABC, não vai aprontar, não. Meu amigão, Júnior que legal. O Júnior é um fez aniversário agora, dia 13. Viu só? 53. E você trabalha com o irmão, você é sócio do irmão dele? Sócio do Marcelo Matrone, meu primo, irmão do Júnior, né? Estamos juntos, Marcelo toca a Matrone Imóveis. Meu tio, Sidney Matrone, já é falecido, mas foi presidente do Aramaçã, muito, né? Frequentou o clube. Que legal, olha, boas lembranças aqui, meu pai, meu tio, meus primos aqui, obrigado. E agora tem a lâmpada do nosso gênio, como a gente falou lá no começo, é um pedido só, olha para sua câmera, fale seu pedido para todo mundo saber. Que pedido você faria hoje para o gênio que vai Olha, falando sair em empatia aqui, que seja o pedido vida longa e saúde para o Inácio, para o Alê, para mim, para as nossas famílias, para os nossos entes queridos e para todos que acompanham o ABC Talk. Então, saúde a todos. Se a gente pode pedir alguma coisa, que seja saúde e vida longa a todos nós. Obrigado por essa grande oportunidade de estar aqui com vocês. Imagina, a gente que agradece, né, Inácio? Muito bem, muito obrigado pelo papo. É isso aí. Vambora, acabou? Acabou. Que dia que vai pro ar aqui? Terça-feira, dia 27 estará no ar, né? Já 7h30 da noite estará no ar. Deixa um abraço ao prefeito Paulo César. Aliás, passou pela prefeitura hoje, mas a gente acabou desencontrando aí. Estará aqui no dia 3, mas vai pro ar dia 5, não é isso? É isso aí. É isso aí. Obrigado, viu, Obrigado, gente. Valeu, então, Evandro. E esse foi o ABC Talk número 172, Inácio, porque quem faz e vive o grande ABC faz o quê, Inácio? Passa por aqui. Beijo, gente. Até mais. Tchau. Valeu.